Galera, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do módulo de recursos humanos e hoje vamos seguir mais um pouquinho. Vamos falar hoje de um assunto que é bem gostoso de se trabalhar. Vamos falar sobre remuneração e benefícios, o din-din, né? Aquilo que nos motiva a sair da cama, aquilo que nos anima a deixar o conforto das nossas casas para ir ao trabalho, né? Se é que você precisa ir ao trabalho, será que o trabalho não vem até você? Por exemplo, no meu trabalho, hoje em dia, eu estou no meu trabalho o tempo todo, né? Estou aqui no meu ambiente de casa, trabalhando o tempo todo. Mas vamos lá, né? Reforçando alguns lembretes, nós temos como critério de avaliação, né, a realização de atividades e a frequência, que você precisa, nesse vídeo, fazer o seu comentário aqui, colocando o seu nome completo e a sua turma, para que eu possa registrar a sua presença, né? Assim eu sei que você assistiu o vídeo e seguimos com esse critério, beleza? E as atividades que tem que fazer aula por aula e ao final da aula eu explico a atividade desta aqui, beleza? Vamos lá. Um passo para trás. Aula anterior, aula 2, nós falamos lá sobre um pouco sobre a concepção de indivíduo, né, na gestão de pessoas, dentro do RH, né, aquele conceito macro, amplo, que trata não só ali de fazer os processos de contratação, de folha de pagamentos, de saúde, de cuidados, de preservação do indivíduo, mas das políticas, a forma como a empresa encara o cidadão ali que está trabalhando para ela. Essa forma pode ser uma forma muito humanizada, né? Entendendo o indivíduo como pessoa pensante, que pode contribuir como capital intelectual para a empresa, algo que vai agregar valor para a empresa e vai fazer com que a empresa prospere. Ou simplesmente um mero apertador de botão, mais uma engrenagem dentro dessa máquina que é a empresa. Hoje essa relação ela está mais para humana e menos para máquina, mas a gente ainda tem essa relação ainda muito mais processo, muito mais mecânica. O RH é um orientador da conduta da empresa e dos gestores, né? O RH é o departamento que tem como a sua natureza entender as pessoas e cuidar das pessoas no sentido tanto legal quanto social. E cabe ao RH ajudar os gestores, né, dentro das organizações, porque o RH ele tem o processo de trazer a pessoa para dentro da empresa, mas o dia a dia dessa pessoa não é ligado ao RH necessariamente, vai estar lá nos outros departamentos e ela precisa, o RH precisa assessorar os gestores ter os seus cuidados, a fazer as coisas direito e a manutenção desses talentos, né? Porque vimos que máquinas são possíveis de serem compradas pela sua empresa e pelo o concorrente dessa empresa. Agora, a pessoa ou ela está em uma empresa ou está em outra, não tem a mesma pessoa nas duas empresas. Pode ter ali características similares, mas cada um é cada um. Seres individuais, a gente chama isso de são né, subjetivos, me faltou a palavra. Bom, enfim, somos únicos, essa é a palavra, únicos. E gerir e manter esses talentos pode fazer uma grande diferença na sua empresa. E para trazer aí dentro desse contexto, manter essas pessoas na sua empresa, atrair essas pessoas para sua empresa é uma das coisas que vai esbarrar na remuneração, nos benefícios que a empresa está oferecendo aos funcionários, né, aos colaboradores, que tem que ser atraente, né? Tem que atrair essas pessoas, ainda mais em um contexto onde a gente tem aí uma quantidade grande de pessoas no mercado de trabalho. Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? Para falar sobre salário, vamos entender e diferenciar salário de remuneração e de benefícios. Bom,
Salário, ao você se prontificar a trabalhar em uma empresa para exercer uma atividade profissional, você está prestando serviço, está dedicando o seu tempo, está dedicando a sua força de trabalho, né, a sua capacidade produtiva, em troca de um quaisquer, né, um tutuzinho ali, uma graninha que vai te incentivar a fazer o seu trabalho, né? Então, o seu trabalho é pago pelo tempo que você está ali disponível ou pelo serviço que você está prestando, né? A atividade que você está realizando, seja na área de serviços, seja em produção industrial, seja na comercialização, enfim, é o que você vai fazer para a empresa em troca de salário. E aí, quando a gente fala em salário, a gente tem aí algumas denominações, né, classificações do nosso salário. A gente tem, por exemplo, salário base, que é definido por meio de um contrato, ou seja, qual é o mínimo que você vai ganhar? Qual é o salário que está lá registrado na sua carteira de trabalho ou no contrato ali, se for um regime de contratação do tipo PJ, né? A gente tem o tipo de contratação que é a CLT, que é na carteira de trabalho, você tem todos os benefícios garantidos por lei, e o contrato PJ é um contrato à parte, né? Você faz um contrato ali de prestação de serviço com a empresa, e aqueles benefícios garantidos por lei não tem valor para esse contrato, porque é um contrato único, né, para essa relação. O salário mínimo, que é o estipulado por lei, o quanto ali, pelo menos, as pessoas precisam ser remuneradas para iniciar ali uma atividade profissional, é o mínimo que vai ganhar. Hoje a gente está na casa dos R$ 1.000. O piso salarial é o salário que é estipulado pelas instituições de classe, pelos sindicatos, que vão lá negociar, falam assim, olha, para essa função aqui, além do salário mínimo, a gente precisa aqui que seja um pouquinho maior, por conta das especificidades dessa atividade, seja pelo risco, seja pela insalubridade, seja por exposições nocivas, né, ou constantes a riscos, a perigos. O salário profissional, que é regulamentado pela categoria profissional, né? Então aqui a gente tem o piso salarial, que é o mínimo, né? E ali o salário profissional é aquela parte de salário, né? Aquele nível salarial estipulado de acordo com a função exatamente que está sendo realizada. E o salário bruto é o salário que vem ali o cheio de tudo, né? Contempla todos os recebíveis que você tem direito, antes dos descontos, que aí quando chega nos descontos é o nosso salário líquido. Por exemplo, seu salário bruto, o valor ali cheio, né, pode ser o seu salário base ou o seu salário profissional, né, que aí junta benefícios, né, e outras condições que está vindo junto com o seu salário. Desconta lá INSS, desconta imposto de renda, por exemplo, auxílios, creche, e, enfim, algumas outras coisas, e ali chega ali no seu salário líquido, né, que é o quanto de fato vai pingar na sua conta. Agora, remuneração é o conjunto de todos os ganhos que o colaborador recebe. Esses ganhos não necessariamente são incorporados ao salário, então eles podem, em algum momento, eles podem deixar de existir. Por exemplo, um auxílio, a gente tem benefício para crianças, né? Quando você tem crianças ali
com a idade de pré-escola, na idade pré-escolar, tem um benefício que se o seu salário estiver ali dentro do piso, né, dentro do piso, para esse salário, se chama salário família, agora eu lembrei, salário família. Dentro de um piso você vai receber um benefício lá direto na sua folha de pagamentos, né? Ele não entra como dinheiro propriamente dito, mas ele entra como um atenuador ali dos outros descontos que poderiam ter. Né, entra ali como uma remuneração dentro do seu salário, mas é um benefício que dura até que a criança atinja a faixa etária ali de 5 anos, ou que o seu nível salarial seja maior. Pois bem, remuneração é o conjunto de todos os benefícios que você acaba recebendo. Salário é uma remuneração, mas a remuneração não é o salário, ou seja, ali a remuneração contempla tudo que você pode ganhar além do salário. Hora extra, por exemplo, não é o seu salário. O seu salário é aquilo que foi estipulado na sua remuneração, no seu horário de trabalho regular. Quando você faz horas extras, essas horas extras fazem com que você receba mais din-din, mas não é incorporado ao seu salário propriamente dito. Comissões por bom desempenho, gorjetas que possam ser recebidas, participação de lucros, né, por ser ali um dos provedores, né, do lucro da empresa, viagens e hospedagens, benefícios corporativos, seja quaisquer que a empresa ofereça para você, que não é salário, mas o todo você pode colocar na balança e você pode perceber que você não ganha só aquele valor que foi estipulado no contrato, você acaba ganhando mais benefícios. Esses benefícios vão te auxiliar aí no desempenho da sua função. Os tipos de remuneração. A gente tem aqui remuneração funcional, ligado diretamente à função, aquilo que você está exercendo. Comissões e premiações, exatamente o que o nome já nos sugere, né? Prêmios pelo desempenho, é o funcionário do mês, beleza, o funcionário do mês ganha o quê? É só um abraço, uma foto estampada lá em um ponto público, o que ganha? Remuneração por habilidades, por competências, aquilo que você está desenvolvendo de capacidade de trabalho. Remuneração variável, aquela que não tem ali, pode ter uma parte fixa, uma parte variável. Normalmente a fixa está relacionada ao funcional, à função que você está exercendo, e o variável é aquela parte que está relacionada ao seu desempenho, aquilo que você está fazendo. No mês que você trabalha mais, você ganha mais, bateu meta, ganha um quaisquer melhorzinho no final do mês. Participação acionária também já foi dito. Salários indiretos são benefícios que você acaba ganhando, por exemplo, plano de saúde, né? Você não paga o plano de saúde, mas se você tivesse que pagar o plano de saúde, seria um desconto significativo. Um plano de saúde aí por baixo você vai pagar individualmente uns R$300. Para começar, se você for jovenzinho, não tiver muitas doenças pré-existentes, os R$300 para começar em um planinho furreca, cheio de carência. Isso individual. Em um plano coletivo as coisas ficam mais baratas, né? Então, remuneração, salários indiretos, a gente tem aí esses benefícios que vão entrar, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Por que é importante fazer essa distinção entre salário e remuneração? Porque tem uma questão legal que, se você não deixar isso bem claro, o funcionário pode recorrer na justiça dizendo que aquilo que ele estava recebendo era remuneração, era constante, e ele vai desejar que aquilo seja incorporado ao salário dele, né? Então, a empresa precisa deixar
claro, distinguir e deixar isso oficializado o que é salário, né, e o que é remuneração, para que aquilo que é remuneração e se for aquele tipo de remuneração que vai entrar como benefícios que não são os legais, os obrigatórios, o funcionário não vai poder recorrer judicialmente dizendo que ele quer que aquilo seja incorporado ao salário dele, né, como algo permanente. Então, é um enquadramento legal que a empresa precisa se adequar para não comer bola e ter aí uma possibilidade de sofrer penalidades, pagar multa e indenizações ao funcionário ou ex-funcionário. Normalmente esses casos de processo se dão quando o funcionário está se desligando ou já se desligou da empresa. Bom, se a gente vai ganhar alguma coisa, a gente vai ganhar em função de realizar uma determinada função. Vamos dar uma assistidinha nesse vídeo aqui, presta atenção que vai rolar. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez! Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho. O avião. O aviãozinho vai pousar. Aviãozinho. Cargos e salários, né? Aqui a gente tem uma analogia com o filme Divertidamente, né? Cada sentimento é responsável por uma área, é responsável por uma função dentro ali da cabecinha da personagem. Da mesma forma, dentro das empresas, cada um tem a sua função, cada um está no seu quadrado e esse quadrado precisa estar delineado, ou seja, precisa estar descrito para que as pessoas saibam exatamente onde devem exercer, o que devem fazer e a quem devem estar subordinados. Também para que a empresa possa depois monitorar e acompanhar o desempenho dessas pessoas, saber se elas estão fazendo aquilo que foi para o que elas foram contratadas e avaliar o desempenho dessas pessoas dentro das organizações. Esse detalhamento pode parecer uma coisa trivial, uma coisa óbvia, né, de ser feita, mas é comum acontecer desvio de função e a empresa toma processos bem pesados porque o funcionário foi contratado para fazer a função A e acabou fazendo a função B, seja por um tempinho pequeno, tal, como quem não quer nada, para ajudar, e depois ele passou já um bom tempo fazendo aquela função e não era remunerado da forma
como deveria, porque ele estava fazendo duas funções, né? Eu tive o caso de uma das empresas que eu trabalhei, onde o funcionário ele era responsável, ele era um ajudante. A função dele era fazer a organização de materiais no processo de produção, e aí depois foi oferecido para ele um acréscimo de função. Ele ia, além do que ele fazia, ele ia fazer também a limpeza veicular da frota. Então ele tinha que lavar, limpar, cuidar dos cuidados estéticos da frota de caminhões. Quando ele assumiu essa segunda função, o horário de trabalho dele foi dividido entre essas duas tarefas, né? E ele teve um acréscimo de salário porque ele teve um acréscimo de função. Tive também uma experiência de estar trabalhando, entrei numa empresa para trabalhar, cheguei lá, tinham 3 salários. No mesmo setor, as pessoas faziam a mesma coisa e cada um tinha um salário diferente, né? Tinham 3 níveis salariais para a mesma tarefa. O pessoal tem mais tempo de casa, não importa, se está realizando a mesma tarefa e se isso não está descrito em um plano de carreira, de cargos e salários, a empresa está abrindo precedente para um processo. E neste caso da empresa que eu iniciei o trabalho, e tinham 3 salários. No meu primeiro ano de trabalho, eu tive ali uma progressão 3 vezes de salário. Uma que era a progressão de um dissídio que estava atrasado, depois veio esse ajuste, né? Eu saí do salário 1, fui para o salário 2, e teve ainda mais um outro benefício que eu não lembro o que aconteceu, mas eu tive 3 aumentos de salário no mesmo ano, com menos de um ano de função. Enfim, quando você está no cargo, você precisa fazer aquilo que está descrito no cargo. Se você começa a fazer outra função, talvez essa outra função tenha uma outra remuneração e se adicionou isso ao cotidiano, você absorveu a função, você tem que ganhar por isso, né? Tem que ser remunerado por isso. Então, daí surge a importância da descrição do cargo, né? Que vai auxiliar quanto à realização das atividades, saber exatamente o conhecimento específico que precisa ter para desempenhar a função, né? Vamos pensar que está sendo contratado uma recepcionista. Quais são as competências, os conhecimentos que ela precisa ter? Uma recepcionista em uma empresa de segurança. Como que ela tem que falar com os seus clientes, com os fornecedores, como que ela tem que recepcionar as pessoas, ou ele, né, recepcionar as pessoas. A habilidade de comunicação, não pode ser uma pessoa tão introvertida, uma pessoa que não consegue se expressar, tem que ser uma pessoa que consiga falar, né? Então, saber exatamente os conhecimentos específicos que ela precisa ter para desempenhar a função. Ela vai conseguir analisar o desempenho e vai conseguir também direcionar para o aperfeiçoamento. Saber, olha, já que ela está realizando não só o atendimento aos clientes, ela também está fazendo... ela precisa apresentar algum produto hora ou outra, né? Fazer meio que um papel de vendas. Ela precisa conhecer o portfólio de produtos da empresa, então você precisa desenvolver, né, fazer um aperfeiçoamento nos conhecimentos dela, ou desenvolver habilidades. Vamos dizer que há uma sistematização, uma implantação de um software para fazer o gerenciamento dos clientes, um ERP. Para usar esse software, ela precisa desenvolver habilidades ali de uso de informática. Então, você vai lá dar um treinamento, um cursinho de informática para a pessoa. E também, dentro da importância da descrição de cargo, a gente vai ter uma maior satisfação e produtividade por parte da equipe de colaboradores. Primeiro porque ela consegue enxergar o resultado do que está sendo feito, né? Ela não está ali
fazendo de maneira displicente, não está entendendo o que ela está fazendo. Então isso acaba trazendo maior comprometimento com a empresa, né? Não fica lá atirando para tudo quanto é lado, apagando incêndio em todos os departamentos. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo e consegue mensurar a sua produtividade, os seus resultados. Como fazer a descrição de cargos, né? Primeiramente, na descrição de cargo precisa ter a informação sobre as responsabilidades, a atividade, exatamente o que vai fazer, descrever lá todas as tarefas, né? E às vezes nessa descrição de cargo vem uma descrição de cargo assim, muito abrangente, muito generalista, né? E pode incorrer em problemas, né? Porque as atividades, né, exercidas, elas podem não estar bem descritas e não conseguem correlacionar com as competências, com as habilidades, com os conhecimentos técnicos ou comportamentais que a pessoa precisa ter para exercer a função, porque na descrição do cargo estava uma coisa muito generalista, vai ter que para uma área de vendas, né? Então vai ter que vender. Pronto, vender. Qual é a sua função? Vender, né? Então não tá lá que vai fazer prospecção dos clientes, vai ter que fazer contato via telefone ou fazer a visita em loco do cliente. Como vai fazer essa visita? Vai ser com o carro da empresa, no horário da empresa, no horário de trabalho, ou vai ter que viajar em fins de semana. Enfim, descrever exatamente o que vai ser feito, né? Aí não há aquela frustração ou aquele choque entre, pô, fui contratado para isso, mas estou fazendo aquilo, que já gera ali uma insatisfação no trabalho. Especificar a formação mínima, né? Ou experiência mínima exigida para a função, as competências, né, que a pessoa precisa ter, tanto técnicas quanto comportamentais, subordinação, para quem, aí a subordinação normalmente entra em um plano mais interno, e local de realização do trabalho, né? Você vai realizar o trabalho aonde? Se for área de vendas, tá, você vai ficar lá dentro de um escritório fazendo contato por telefone, pelo um sistema de informação gerencial, ou como que você vai fazer contato com seus clientes? Ou você vai fazer lá de casa, da sua casa, ou você vai ter que fazer lá nos clientes, todo dia você está na rua. Perdão. Enfim, precisa estar descrito de maneira mais objetiva possível, não tão generalista, não tão abrangente, para que não haja essa frustração entre aquilo que a pessoa entendeu que ela estava sendo contratada para aquela função e chega lá, não é executado da forma como se esperava. Bom, salário, remuneração, já abordamos isso. Vamos agora para os benefícios, o que são eles, onde vivem, como se reproduzem. Bom, benefícios, na nossa descrição a gente vai ter aí como todas as facilidades, benefícios, conveniências, vantagens que você tem como sendo colaborador daquela empresa, funcionário daquela empresa, você pode usufruir, você pode utilizar porque você é funcionário daquela empresa especificamente. Isso vai causar aí um estímulo a mais para você continuar engajado, motivado a permanecer na empresa, né? Aquela retenção de talentos, né? E esses benefícios, essas facilidades que a empresa oferece podem ser financiados totalmente pela empresa ou parcialmente, né? É comum, por exemplo, nos planos de saúde, você tem uma participação ali, pagando uma parte e a empresa pagando uma outra parte. Esses pesos, esses valores são negociados entre as entidades de classe, né, que são os sindicatos, os representantes da categoria de trabalho e os empregadores. Bom, benefícios.
Eles auxiliam o colaborador no exercício do cargo, né, com gratificações, seguro de vidas, prêmios de produção. Então não é salário, mas vai entrar aí como algo a mais dentro da relação de trabalho. Fora do cargo, mas dentro da empresa, benefícios como lazer, refeitório, cantina, transportes, e fora da empresa, na comunidade, seriam benefícios que iriam promover a recreação, atividades comunitárias, coisas que ele vai fazer fora do ambiente da empresa, fora do seu local de trabalho, né? Que também pode ser aqui lazer também, dentro dessa parte, academia, né? Coisas que ele vai fazer com a família dele, vai desfrutar com a família, por exemplo, benefício de algum clube, algum clube, né? De lazer, de esportes, ou hospedagens, né? Em redes de hotéis, enfim, fora da empresa, fora do ambiente de trabalho dele. Eles são divididos em benefícios legais, benefícios espontâneos, benefícios monetários e benefícios não monetários. Vamos ver aqui cada um deles. Bom, os legais é aquilo que é estipulado por lei, né? Então isso vai abranger aqueles que estão debaixo de um regime de contratação na CLT, na carteira de trabalho. Então tem a carteira de trabalho assinado, então legalmente ele está garantido esses benefícios: 13º salário, férias, aposentadoria, hora extra e seguro de vida. Benefícios espontâneos, que aí entra, não é obrigado por lei, mas a empresa pode dar, e é comum a empresa apresentar alguns benefícios a mais. Normalmente porque é uma iniciativa da empresa, ou algo que já foi acordado dentro da entidade de classe, que aí força a empresa, mesmo ela não querendo, ela acaba participando disso, porque o sindicato ele tem uma presença significativa. Refeição, transporte, plano de saúde, gratificações, né? Aqueles prêmios que são dados aos funcionários, seja por ideia, por desempenho, por participação. Alimentação também entra. Dentro desses benefícios, tanto legais quanto espontâneos, a gente pode ter aqui aqueles que são monetários. Monetários, então a gente está falando de din-din, de grana mesmo, de entrando ali reais na sua conta. O 13º salário é legal, é obrigatório. Bônus, né, seriam gratificações, né, que vai receber. A PLR, que é a participação de lucros de resultados da empresa. A aposentadoria também são todos benefícios monetários. E tem aqueles benefícios que são não monetários, que é o plano de saúde, o plano odontológico, academia, refeitório. O funcionário ele não recebe dinheiro por isso, mas ele recebe o benefício, né? Ele tem o acesso ao serviço, mas ele não recebe o dinheiro para todo dia ir lá pagar o plano de saúde. A empresa vai lá e paga o plano de saúde. Olha aí, ó. Chegamos à nossa tarefa do dia. Bom, falamos sobre salário, sobre remuneração. Salário, aquilo que sou pago para fazer. A remuneração é o conjunto de tudo que a gente está recebendo para fazer. Então, dentro do meu salário, eu tenho, dentro da minha remuneração, eu tenho o salário, o pagamento pelo aquilo que eu faço, eu posso ter gratificações pelo meu bom desempenho. Eu tive um tempo que eu estava fazendo mestrado, então além do meu salário eu tinha uma bolsa funcional para um curso de mestrado, que é um curso um pouco carinho, acho que na época estava em R$ 1.300. Eu não recebia R$ 1.300, mas eu não pagava R$ 1.300. No mesmo período eu tinha uma dependente que estava fazendo graduação, que era mais uma bolsa de R$ 1.200 na época. Então eu tinha aqui praticamente quase R$ 3.000
R$ de benefício. Não entrava no meu salário, mas eu não tinha que me desembolsar para pagar isso. Então, olha que bacana. Isso pode ser um diferencial na hora de você aceitar ou não uma vaga de trabalho. Então, na nossa tarefa de hoje, vocês vão acessar o nosso link aqui de entrega de atividades e vão selecionar os cinco principais benefícios que você julga indispensável para trabalhar. Aquilo que você fala assim, olha, se não tiver esses 5 benefícios aqui, não rola. Fica difícil aceitar essa vaga de emprego, só se for assim, situação extrema mesmo. Então a tarefa é bem simples, ok? É pensar nesse contexto que nós falamos de salários, de remuneração, e acessar lá e fazer a listagem, checar lá, fazer o checklist dos 5 itens que você julga mais importante nessa lista, beleza? Desejo para todo mundo uma ótima semana. Não se esqueça de registrar a sua presença colocando o seu nominho aqui de baixo, completo e a turma. E a gente se vê logo, logo. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.